uma confirmação daquilo que o senso comum acaba por construir a respeito desse profissional de letras. E a teoria da literatura, nesse caso, questiona como o estudo do discurso da obra literária é capaz de mobilizar aspectos que, ora, dialogam, interagem com elementos da biografia, da história, da psicologia, da ciência, da relação que a literatura estabelece com outras artes, mas não necessariamente define, explica, tá? Denuncia uma postura ética do texto literário. Ou seja, nos cabe então perguntar se, nesse caso, a teoria da literatura, como a conhecemos agora, e já, né, no caso dos acadêmicos que cursaram teoria 1 e teoria 2, de que forma a teoria da literatura se coloca no propósito, né, se coloca com a intenção de avaliar e de escolher um lado. Porque muito longe, a exemplo do que também nos indicou no texto introdutório, extraído do volume de O Demônio da Teoria, texto escrito, assinado pelo belga radicado na França, Anthony Compagnon, a teoria é, antes de qualquer coisa, uma relativização que escolhe uma posição, que assume a defesa de uma vertente, né, de uma conduta, de uma leitura para o discurso da obra literária. Nós podemos, com o olhar contemporâneo, enxergar a crítica biográfica, que, repito, será expandida a partir da aula da próxima semana, e com os olhos do hoje, ver que talvez essa crítica biográfica tenha resumido a capacidade criativa do autor e até mesmo a inventividade dos enredos ou das produções poéticas que concebeu como subserviente aos aspectos da vida do autor. Nesse texto do Martim Vazquez Cunha, que eu já reportei há pouco, e que, repito, será um dos textos de referência da próxima aula, o Martim Vazquez Cunha ele vai traçar um paralelo entre alguns personagens que são considerados insípidos, ou seja, sem muita vibração, né? sem talvez tanto destaque na obra do Machado de Assis e do Gregório de Matos, o que já nos parece um exercício crítico dos mais complexos, né? Aproximar a obra do Machado de Assis, escritor e tocentista lá do século XIX, à produção poética do Gregório de Matos, lá no Barroco, lá atrás, né? Distante cronologicamente, e com uma produção literária e estética distinta, como que esse exercício nos apura o senso de que a arte, se por ora espelha ou tem a intenção, né, mesmo que de forma figurativa, de representar os valores de uma sociedade, assim o faz dispersando, assim o faz invertendo o funcionamento daquilo que toma por referência. E daí, né, nos surge também a reflexão quando a sociedade, a partir de uma compreensão de senso comum, diz sentenças, né, semelhantes a eu me identifico com determinada obra porque ela representa a identidade de um povo, ou eu me identifico com determinado texto pois eu me vejo na história, no enredo, né? São expressões hoje tomadas como expressões do senso comum, de uma leitura subjetiva, a saber, de um processo de subjetivação, tanto da construção do enredo,
quanto no caso da interpretação envolvida no processo de leitura. Então, é a partir deste ângulo, desta perspectiva, que o Compagnon, aí na página 15, em especial no trecho que destacamos em negrito, nos coloca a seguinte reflexão: um balanço, um mapa da teoria literária seria, entretanto, concebível? E de que forma? Não seria esse um projeto abortado se, como afirma Odeman, o princípio, o principal, melhor dizendo, interesse teórico da teoria literária consiste na impossibilidade de sua definição? Nos cabe, desde já, traçar aí um parênteses para distinguir o ponto que concluímos o último encontro. Nós comentávamos ali a respeito da diferença que o Compagnon nos propõe para situar aquilo que seria uma teoria da literatura e aquilo que seria uma teoria literária. A teoria da literatura, que inclusive dá nome a essa e as disciplinas anteriores, se coloca, repito, teoria da literatura, como uma postura crítica diante do texto, ou melhor, do discurso da obra literária. O que seria, afinal, teoria literária, por sua vez? Se recordam dessa distinção que o Compagnon nos traz sobre teoria da literatura e teoria literária? Desejo ouvi-los. Acho que eu vou errar, mas bora lá. Teoria literária, no caso, seria o manual para analisar os textos, que era o que o Compagnon criticava. Tá, talvez, aí um pouco afastado do conceito, mas valeu pela tentativa, né? Já descarta, nesse caso, uma possibilidade que talvez outros colegas pudessem mencionar. Mas deixa eu ver se alguém chega um pouquinho mais perto que o Marco Antônio. Quem deseja se arriscar? Ou, propriamente, trazer, se deu conta dessa passagem do texto introdutório do Compagnon, né, em qual fragmento, em qual excerto especificamente, essa diferença é posta com mais clareza. Conseguiram situar isso em determinada passagem do texto? Professor, essa semana eu não consegui fazer leitura, que eu estou com um monte de gente de Covid ao meu redor aqui. Poxa, Deu para ler. Deu para ler lamento, nada. Maria. Desde já, melhoras, então, aos seus familiares, às pessoas que estão com Covid. Há quem tenha alcançado esse ponto da discussão do Compagnon? Será que alguém chegou nesse aspecto aí da discussão introdutória? O que restou de nossos amores é o título que ele nos propõe na introdução do livro O Demônio da Teoria. Não? Irei, então, apenas cumprimentar o Marco Antônio, né, pela iniciativa de se expor, né, de se colocar ao debate e acrescentar, nesse sentido, o que, afinal, seria teoria literária. Se teoria da literatura é, até em certo momento, uma disciplina com a qual estamos lidando agora, teoria da literatura 3, e nesse caso, uma disciplina que avalia os discursos construídos a partir de uma obra literária, a teoria literária vem a ser uma crítica a esses discursos construídos
para uma determinada obra literária ou movimento literário. O que nos permite afirmar que a teoria literária, ou melhor, a teoria da literatura, é uma crítica ao discurso, enquanto a teoria literária se coloca como uma crítica à crítica do discurso, fazendo uso de termos que são próprios dos estudos da língua. A teoria literária seria uma metacrítica, né? Uma crítica da crítica. A teoria da literatura, repito, vem a ser uma crítica forjada a partir do discurso da obra literária, enquanto que o objeto da teoria literária é a própria teoria da literatura. Vejam, de um lado temos a teoria da literatura, que encontra como seu objeto o discurso da obra literária, e, de outro lado, a teoria literária, que localiza como seu objeto, né, como seu motivador, aquilo que a teoria da literatura produz enquanto crítica. Ficou um pouco mais claro, um pouco mais evidente de se entender essa diferença? Ou ainda parece um tanto quanto confusa? Ainda está confusa. O senhor poderia dar um Confusa. exemplo? Posso sim. Veja. Sim, Euler. O Euler levantou a mão. Por favor. Assim, eu queria que o senhor, se possível, apresentasse um exemplo prático Posso sim. das duas, por Posso gentileza. sim. Não sei se vocês já ouviram, ou já leram, melhor dizendo, né, a história da literatura da Lúcia Miguel Pereira, que é uma das mulheres, né, que se atreveram aí na construção de uma história da literatura. E ali, ao produzir uma história da literatura, a Lúcia Miguel Pereira analisa o discurso, por exemplo, das obras naturalistas brasileiras. Vejam, ela concebeu um discurso sobre uma obra literária, ou sobre um conjunto de obras literárias. Mas digamos que o Euler, depois de algum tempo, se interesse por ler as teorias da literatura que foram formuladas pela Lúcia Miguel Pereira, lá no século XIX, da passagem para o século XX. Ao tecer uma crítica à teoria concebida pela Lúcia Miguel Pereira, o exercício feito pelo Euler não será mais um exercício de teoria da literatura, mas um exercício de teoria literária. Ele estará tecendo uma crítica a um discurso crítico. Ficou melhor? Então, assim, digamos que a teoria literária é uma crítica de terceiros a um determinado trabalho. Isso. Entendi. O agente da teoria da literatura é aquele que, como o Anthony Compagnon nos coloca, é aquele que se arrisca, que se atreve, que se propõe a apresentar uma teoria a respeito do discurso de uma obra literária, teoria até então desconhecida, algo novo, né? Alguém que escolhe, mas que se posiciona diante do discurso da obra literária, apresentando um conceito, uma definição até então não analisada, não estudada com aquele viés. Tá? Já o agente de uma teoria literária vai tomar como seu objeto não o discurso da obra literária, mas o resultado do que restou de uma teoria da literatura, ou como Euler colocou, uma crítica feita a uma obra de terceiro. Ou seja, é o fim, né, dessa interpretação da obra literária. Ficou melhor agora para entender? Sim, Marco Antônio. A teoria literária, ela está em oposição à teoria da literatura ou não? Às vezes elas andam juntas.
É uma boa pergunta, na verdade, é uma ótima reflexão. Deixa eu devolver também essa reflexão aos demais, a fim de que eles nos ajudem a pensar. Olha a pergunta que o Marco Antônio lançou. A teoria literária, se eu entendi bem, ela seria oposta à teoria da literatura, ou elas são complementares, ou elas dialogam de alguma forma? O que é que vocês pensam a esse respeito? Seriam complementares, seriam opostas? Por que não os dois? Pensem, existiria teoria literária sem que antes tivesse sido conduzido um exercício de teoria da literatura? Eu acho que elas estão correlacionadas, professor. Porque, assim, pelo que se compreende a partir dessa discussão, uma é intrínseca à outra, então uma não existe sem a outra, né? Para eu ter teoria da literatura, para eu ter teoria literária, eu preciso da teoria da literatura e vice-versa, né? Porque eu não Perfeito. posso, por exemplo, pegando o exemplo do comentário de terceiros, eu não posso comentar uma obra que não existe, né? Então, para a teoria literária existir, é necessário que haja um discurso da teoria da literatura. Então, elas Perfeito. estão interligadas, conectadas. Isso mesmo, é o que a Beatriz, inclusive, acrescenta aí no chat, né? Eu acredito que elas dialogam, porque para a existência de uma, depende da outra. No caso, a teoria literária, ela só existe se antes um Roland Barthes, um Antônio Cândido, um Anthony Compagnon estiver tomado partido de um lado, né? Ter feito uma escolha, ter interpretado uma obra com o seu viés polêmico e original, e a partir dessa teoria da literatura, que inaugura um discurso sobre a obra literária, tá? A partir dessa teoria que surja uma história de leitura da obra, uma história de teoria literária, onde haverá quem concorde com a teoria anterior, onde haverá quem discorde, onde haverá quem acrescente, onde haverá quem retire algum elemento anterior da crítica, então, vigente. É por esse motivo que uma das teses apresentadas, e eu listei ao menos 5 teses, tá? Se vocês leram a introdução do Anthony Compagnon, poderão encontrar até mais teses do que as 5. Eu listei ao menos 5, que talvez sejam as mais relevantes, tá? No propósito de se discutir a importância da teoria da literatura. Em uma das teses, o Compagnon ele nos coloca que a teoria da literatura cumpre com o papel de definir e de redesenhar conceitos que até hoje nos parecem uma incógnita. Talvez o mais conhecido desses conceitos seja o conceito que contemple a ideia ou a expressão de sentido de mímese. Se a gente vai interpretar a mímese para Platão, para Aristóteles, né, para os pensadores originários anteriores, nós temos uma compreensão de que mímese representaria, estou sendo até redundante, né, indicaria uma representação da realidade. Se formos interpretar esse conceito mais a fundo, iremos encontrar que até mesmo na concepção de Aristóteles, esse seria um tema, ou melhor, um termo problemático. Ele não teria apenas essa acepção. E se vamos mais adiante, recorremos aos teóricos da literatura, ao Eric Auerbach, né? Se recorremos ao Theo Eagleton, se recorremos ao Benjamin Abdallah Júnior, ao Domício Proença, nós iremos enxergar que esse mesmo conceito, essa mesma categoria, ela assume, no contexto do século XX e do século XXI, outros efeitos de sentido. Então, vejam,
a própria teoria da literatura, a fim de que ela se mantenha vivificada, ela preserve a sua existência, ela assume a responsabilidade de se posicionar e de não hesitar, no momento que o teórico achar por bem, contrariar aquilo que ele afirmou em obras anteriores. Exemplo, o Todorov, né, vocês já conhecem, já devem ter lido as estruturas narrativas, ele foi um dos artífices do formalismo para a literatura, né? Ele fazia uma crítica que buscava dar destaque, né, fazer valer ante a presença dos elementos contextuais que interagem com a obra literária. Ele buscou ali, né, nas discussões estruturais, ressaltar a importância de se compreender o que ele chamava, a exemplo dos estruturalistas, né, da estrutura narrativa da obra literária. Ou seja, os elementos constituintes, que não necessariamente são os elementos extrínsecos à história, à cultura, né, à época, à tradição, à relação social. Esses são elementos extrínsecos, mas os intrínsecos são aquela altura, lá de meados dos anos 60, 70, o objeto da discussão da crítica estruturalista, tá? Que tenta conceber um estatuto de cientificidade para compreender e estudar o discurso da obra literária. Mas o próprio Todorov, se vocês buscarem textos mais recentes, irá admitir, tá, nos idos de 2010, 2011, sobretudo em um texto intitulado O Perigo da Literatura, que o estruturalismo teve os seus méritos, mas também pecou, talvez, por excesso. E, ao fazer essa crítica, ele está fazendo um percurso de um movimento da teoria da literatura, mostrando que até mesmo a atividade crítica ela se permite, sem qualquer constrangimento, em voltar atrás dos princípios antes firmados, até mesmo quando firmados pelo mesmo autor, né? Ou pelo mesmo estudioso, pelo mesmo teórico. Sim, Euler, você ainda está com a mão levantada? Deseja Sim, professor, eu tenho uma dúvida. Trabalhos de doutorados focados em literatura, eles são classificados como teoria da literatura ou como teoria literária? Em geral, teoria literária. Quando eles apresentam, por exemplo, no meu caso, né, vou citar algo que me é muito particular. Eu fiz, no caso, no meu estudo, uma pesquisa sobre a recepção literária, que é a história de uma determinada obra, desde a sua publicação inicial até hoje. Para que eu fizesse esse percurso, né, de como essa obra ela foi assimilada lá no ano da sua publicação inicial, nos anos 1930, até hoje, eu tive que buscar teorias anteriores, teorias que foram consolidadas, não por mim, ali teorias da literatura. Mas o meu exercício, ao, digamos, criar um painel apresentando como que a obra foi entendida em 1930, como que ela passou a ser lida e apreciada pelo público brasileiro e pelo público estrangeiro lá em 1960, e como ela foi ressignificada nos anos 2000 pelo teatro, pela música, né? Isso nos anos 2000, o meu exercício enquanto pesquisador foi um exercício de teoria literária, tá? Tanto é que a biblioteca, né, ela cria, na linguagem mais atual, alguns hiperlinks que são associados à ficha catalográfica, que é, digamos, o registro de nascimento de um trabalho científico. Lá nessa ficha catalográfica tem o título do trabalho, a quantidade de páginas, o ano em que esse trabalho foi publicado, né?
Em algumas fichas consta até o nome do orientador, além do nome do autor, e se acrescenta nesse registro institucional, chamado de ficha catalográfica, algumas palavras-chave. E nesse caso da minha tese, havia lá como expressivo termo de palavra-chave exatamente teoria literária, e não teoria da literatura. Entendi, professor. Entendeu? Então, vejam, para que nós tivéssemos essa compreensão e essa distinção entre teoria literária e teoria da literatura, tivemos que ultrapassar, né, aquilo que conhecíamos até aqui como talvez termos similares, né? Hoje, nos valendo dessa distinção trazida pelo Anthony Compagnon, nós podemos até encontrar, a exemplo do que faz o Jonathan Kuller, tá? Um crítico e um estudioso da literatura da língua inglesa, ele não faz essa distinção entre teoria literária e teoria da literatura. Talvez seja um preciosismo do Compagnon, né? Mas um preciosismo que eu considero válido, né? Coloca cada situação e cada movimento de estudo da obra literária no seu devido lugar, né? Não entende tudo como sendo apenas uma única reflexão, né? Um único conjunto de valores. Me agrada muito, embora exija uma elaboração, né, conceitual e até um esforço para que se compreenda essa diferença, mas me agrada fazer essa distinção dos termos. Olha aí, o Marco Antônio até acrescenta no chat que ele não acredita que os termos são variáveis, mas são. Há essa diferença entre, ao menos na ótica do Compagnon, entre teoria da literatura e teoria literária. Tá? E também na obra que iremos avaliar adiante, que é esse volume aqui que eu tratei de digitalizar, o Teoria da Literatura, tá? Do René Welck e do Austin Owen, também há essa distinção entre o que seria teoria da literatura e teoria literária. Eu poderia ter escolhido uma outra teoria da literatura, tá? Mas tentando explicar o porquê de termos selecionado essa do Welck e do Owen, que foi publicada em sua primeira edição em 1948, olha só. E a edição portuguesa, que é a que eu tenho aqui, nem é a brasileira, tá? Ela foi publicada em Lisboa no ano de 1971. Eu fiz questão de utilizar, né, para que a gente possa estudar essa relação entre a literatura e a vida social do autor, né, traduzida aí pelo nome de biografia, a literatura e a psicologia, que vai envolver elementos de psicanálise e outros aspectos que dão conta das relações extrínsecas do texto literário, né? A literatura e sociedade, a literatura e as ideias, a literatura e em seu contato com outras artes, que em alguns manuais ganha o nome de relação intersemiótica, né? É a semiologia, a compreensão dos sentidos de outras artes, né? A interpretação de sentidos mobilizados por outras artes. O Roland Barthes, até inclusive, era professor de semiologia, né, da Universidade de Sorbonne, na França, e foi, inclusive, por ser professor de semiologia que ele se interessou pelo estudo da obra literária e publicou, em seu primeiro momento, a aula inaugural, né, da disciplina de semiologia, o texto que hoje nós conhecemos como aula, é de fato uma aula ministrada pelo Roland Barthes na disciplina de semiologia, avaliando elementos da teoria da literatura e, em especial, a relação que a literatura estabelece com as outras artes. Por que que então eu trouxe aqui a referência do Welck e do Owen? Porque o Compagnon cita
lá na introdução, no comecinho mesmo desse texto que a gente está concluindo hoje, O que restou de nossos amores, a sua mágoa pelo fato de que os portugueses conheceram a publicação do Welleck e do Alwyn, essa daqui, intitulada Teoria da Literatura, até mesmo antes que os franceses. E se nós, né, compararmos e aqui considerarmos que os franceses têm um grande prestígio, né, atual, se considerarmos dessa forma, no campo da crítica, o Compagnon divide conosco a reflexão que se indaga do porquê dos franceses se inserirem nessa discussão lá dos idos de 1940, 50, de forma tardia. Não havia, exceto pelo Valéry, né, que se interessou pela formulação de um conceito de teoria da literatura para a poética, né, para os textos poéticos, com exceção feita ao Valéry, nenhum outro teórico, né, conseguiu construir, a exemplo do que fizeram os alemães ou do que fizeram os ingleses, né, no estudo estilístico do texto literário. Os franceses, àquela altura, não conseguiram consolidar uma escola de crítica da teoria da literatura. Esse movimento só foi feito pelos franceses lá nos anos 60, 70, quando ao lado do Roland Barthes, né, vieram o próprio Todorov, que é búlgaro, né, mas radicado na França, o Gérard Genet, estudioso aí das relações intertextuais, a Júlia Kristeva, tudo isso, né, de 1960 para cá. Olhando assim no curso da história, da crítica e da teoria da literatura, nos parece, erroneamente, diga-se, que os franceses sempre foram, nesse caso, ou sempre representaram, nesse caso, uma tradição no campo da teoria da literatura. Eis que o Compagnon, que também não é francês, mas é radicado na França, né, ele é belga, nos coloca exatamente essa discussão e acaba por desfazer, talvez, um mito que tenhamos traçado a respeito, né, da cultura francesa. E, nesse caso, da teoria da literatura. Perguntas, comentários, dúvidas, colocações, acréscimos? Acho que por enquanto não. Pode continuar. Por enquanto, não. Bom, deixa eu então antecipar logo, né? Eu vou até abrir aqui uma aba para apresentá-los. O exercício que eu já convidarei que vocês possam iniciar desde já. Deixa eu só alterar aqui a minha conta. Abrindo o ambiente de sala de aula. Só reforçando, tá? Eu recebi o espelho da turma que indica o quantitativo de alunos que pertencem a essa turma e eu verifiquei que nem todos ainda estão inseridos, nem no grupo da disciplina no WhatsApp, nem no ambiente de sala de aula do Google. Se vocês souberem de algum outro aluno que ainda não está a par, que demos início às aulas e que inclusive já iremos para a nossa terceira semana e muito possivelmente na quarta semana já teremos inclusive atividade valendo nota, tratem de alertar
esses colegas quanto ao andamento e quanto à necessidade de que eles sejam inseridos, tá, aos dois ambientes, ao do grupo no WhatsApp e ao do ambiente de sala de aula. Ainda há um quantitativo expressivo de alunos que, ao que parece, não se deram conta de que a disciplina já foi iniciada. Muito provavelmente também, né, porque devem estar acompanhando a movimentação por meio do eCampus. E lá no eCampus, nós estamos sem esse acesso, momentaneamente, né? Deixa eu abrir aqui. Ixi, parece que travou aqui o leitor do PDF. Vamos ver se ele vai abrir. Bom, por hora, enquanto não abre, vamos às teses apresentadas pelo Compagnon, tá? Ainda no texto introdutório de O Demônio da Teoria. A primeira tese que ele nos coloca a respeito da teoria como um todo, sem fazer aqui a ressalva que traça sobre teoria literária ou teoria da literatura, mas teoria, tá, como um todo, ele afirma, embora não, assumindo o risco de que esse pressuposto possa ser contrariado por um outro, mas ele afirma que a teoria ela não pode se reduzir a uma técnica, nem a uma pedagogia. E tece uma crítica, tá, ao fazer esse comentário. Quando ele diz que ela não pode se resumir a uma técnica, ele estaria destacando, digamos, o desdobramento de como a teoria, durante algum tempo, pode ter sido interpretada como um elemento, um estudo que ensinaria alguma coisa. Por isso que, mais adiante, há referência a uma pedagogia. E não, nós conhecemos tanto a teoria literária quanto a teoria da literatura. Mas não sei, tá? Vocês podem discordar. Inclusive, seria muito interessante se discordasse. Não conheço, até hoje, quem tenha aprendido e quem tenha adquirido algum domínio no campo da teoria da literatura e da teoria literária, e por esse motivo, né, por conta de dominar o estudo de uma obra ou de um discurso sobre a obra, tenha por esse motivo se tornado um grande escritor, né? Nós até temos casos de professores como Silviano Santiago, que é professor e escritor, do Cristóvão Tesa, que também é professor e escritor, mas não sei de que forma, e não há como confirmar essa hipótese, né, de que esses autores tenham se tornado grandes escritores por serem professores. Digo isso porque vocês conhecem inúmeros professores que dominam a teoria da literatura, que podem até ensiná-la, mas que, na condição de professores e com o conhecimento que possuem da teoria, isso não os assegura a condição de se tornarem nem em potencial grandes escritores, né? O domínio da técnica não confere aí a possibilidade de se criar um gênio, né, da literatura. Então, a primeira tese apresentada pelo Compagnon vai nessa direção, de mostrar que se de um lado a teoria, enquanto procedimento, enquanto estudo, ela não tem a função imediata de ensinar, ela também não pode ser vista como algo
transcendente, né? Como o próprio Companhão nos diz, metafísico, místico, não seria uma religião. Também aqui há uma outra crítica a um movimento distinto ao trazido pelos estruturalistas. Se, de um lado, não se pode exaltar e apenas exaltar a construção externa da obra, de outro também, né, não se pode descartar da leitura, do discurso da obra literária, aquilo que a colocaria enquanto pressuposto, né, enquanto hipótese, no campo da transcendentalidade. A teoria da literatura, embora seja indefinida, e por esse motivo se coloca enquanto teoria, ela não é difusa, ela não é metafísica, ela não é mística. Por isso aí o destaque do que eu fiz, né, em grifo, não a tratemos como uma religião. Como que vocês assimilam exatamente essa oração aí do companheiro? Não a tratemos, no caso, a teoria, o referente, né, como uma religião. De que forma vocês compreendem essa afirmativa? Professor, eu acho que... Pode falar, Liz. Sim, pode Não, falar. Elber, por favor. Professor, eu acho que é porque... Obrigado, Lígia. Eu acho que é porque entende-se muito a literatura como aquela coisa inexorável, inalterável, que não se pode mexer, não se pode tocar. Tanto é que muitos têm a ilusão de que não se pode, por exemplo, publicar um livro por não se dominar a língua, ou mesmo porque por vários fatores, as obras que se apresentam nas escolas, em sua maioria, são obras de séculos passados com outras linguagens, com outras manifestações linguísticas diferentes da que nós temos hoje, e principalmente pela falta de contextualização, tem-se essa coisa de que a teoria mas a literatura é inalcançável, inatingível e, por conseguinte, imutável, né? Então, aqui, o companheiro diz que não é assim, né? Que nós não temos que vê-la dessa forma. Sim, sim. A Lígia quer completar? Não. Não? Curta e breve. Mais alguém deseja acrescentar? Na verdade, eu só queria perguntar se esse livro seria um exemplo de teoria literária, já que ele meio que critica ou questiona sobre a literatura nesse momento aí. Não tratemos como religião, por exemplo, tá? Falando. Sim. No levantamento que ele traz a respeito de teorias pré-existentes, ao apontar teorias pré-existentes, sim, se trata de um livro de teoria literária. Mas também, quando o Compagnon ele vai além, né, de analisar as teorias pré-existentes e propõe uma nova teoria, esse mesmo livro também se coloca na condição de propor uma teoria da literatura, né? Uma obra que também nós iremos destacar mais adiante, eu acredito que quando estivermos próximo de concluirmos os trabalhos de seminário que serão organizados, né? Mas acho que entre março e abril, o texto da Elizabeth Ravu, que eu também já disponibilizei para vocês lá no sala de aula, a Elizabeth Ravu, que já é uma crítica mais recente, né, a obra dela posterior à do Compagnon, ela vai mencionar em determinado momento, né, quando trata da crítica psicanalítica, da crítica do imaginário, como que ela se vê corroborando o pensamento do Compagnon. Ou seja, o Compagnon, além de apresentar as teorias até então existentes, propôs uma nova.
de modo que o demônio da teoria se coloca, né, fazendo aí uma atualização como o demônio das teorias, né, da teoria da literatura, por propor uma nova discussão, e da teoria literária, por apresentar, nesse caso, uma crítica às teorias pré-existentes, ou um acréscimo, ou uma modificação, né, dessa teoria pré-existente. Consegui te responder, Lígia? Sim, mas tem mais uma coisa. Eu Sim. tinha visto uma frase no texto que falava sobre ideologia. A teoria da literatura, ela é uma crítica baseada numa ideologia criada, assim, certo? Ah, tá. Na verdade, se eu estou correto, o Compagnon, ele trata de apresentar o conceito de ideologia como um conceito que se assemelha ao de dissimulação, né? Ao de trapaça, ao de mentira. E vejam como essa relação que se estabelece a partir do conceito de ideologia nos parece atual, né? Sempre quando ouvimos hoje, 2022, alguém dizer, fulano de tal, ele está sofrendo uma doutrinação ideológica, né? Nesse contexto, né, o sujeito que profere uma frase como essa tem a percepção de que a ideologia foi enxergada como parte de um conceito, né, formulado à base da mentira, né, do exagero, de forma mais eufêmica, né, se não a mentira por completo, mas de um exagero. Esse é, digamos, o sentido primeiro, né, do conceito de ideologia. E sim, quando se trata de uma teoria, se exagera, né? Há quem, depois desse exercício inicial de se propor uma teoria da literatura, de se propor uma discussão nova a respeito do discurso de uma obra literária, mais adiante enxergue essa teoria pré-existente com uma ideologia superada e apresente uma outra teoria. E critique, né, fazendo o exercício da teoria literária, essa teoria pré-existente. A Então, ideologia entra nesse circuito. a teoria da literatura já foi um dia uma teoria literária. Aí depois Já, ela. É. já. Exatamente, é Eu vou esse. mandar um trecho aqui que eu li, que Sim. foi isso que me trouxe as dúvidas. Ó, ali já até colocou. A teoria literária é mais opositiva e se apresenta como uma crítica da ideologia, compreendendo aí a crítica da teoria da literatura. É ela que afirma que temos sempre uma teoria e que, se pensamos não tê-la, é porque dependemos da teoria dominante num dado lugar e num dado momento. Precisa aí essa citação, Lígia, porque enquanto a teoria se coloca na condição de teoria da literatura, é porque ela foi consolidada, ela não mais foi questionada, ela não mais foi reconstruída, reelaborada. No momento que ela se torna alvo de uma posição opositiva, que é a da teoria literária, essa teoria já passa a ser questionada. E é aí que entra a chamada crítica da ideologia, né? Quando se acrescenta, quando se reformula, quando se discrimina, porque o exercício da crítica é sim o de discriminar, né? O de separar, o de considerar algo como bom ou como ruim, né? Como belo ou como feio, embora essas delimitações conceituais sejam precárias e assumem essa natureza precária. O belo, não à toa, também pelo horizonte da teoria da literatura, foi visto e ainda é visto hoje com formulações de sentido diverso. Temos o belo árcade, o belo barroco, o belo romântico, o belo simbolista, o belo parnasiano, o belo da literatura contemporânea. Não é o belo do equilíbrio, né?
não é o belo da natureza campestre. O belo assume formulações diversas, exatamente porque a teoria da literatura está ali, né, propondo sempre uma nova discussão e, ao propor essa nova discussão, fazendo um exercício de teoria literária. Digamos que a teoria literária é o motor da teoria da literatura. Sem ela, a teoria seria estática. Nós formaríamos conceitos estanques, que não seriam modificados. E, se isso fosse verdade, ainda entenderíamos que a função da obra literária seria tão somente a de transmitir valores morais, por exemplo. Né? E não é. Definitivamente, nós não lemos hoje uma obra literária em seu discurso para assimilar os valores morais daquela obra. Né? Essa era uma visão, talvez, muito restrita à literatura do século XVIII, do século XIX, que considerava de que forma o texto literário seria capaz de se tornar pernicioso, de prejudicar a formação, né, de homens e mulheres puras e puros. Pasmem, né? Ainda hoje essa percepção ela é vigente, né? Se não na maioria, como ocorria no século XIX, para alguns tantos. A segunda tese que eu destaquei do Compagnon é que ele diz que, em teoria, passa-se o tempo todo, né, tentando apagar termos de uso corrente. Se pergunta o que é literatura. E se pergunta o que é literatura, repito, desde os pensadores originários. E por que se pergunta? Porque o perguntar constrói esse horizonte para a teoria literária, de questionar, de reconstruir, de reelaborar, e não só o conceito do que é literatura, mas autor, né, a posição do autor, a importância do autor, a intenção do autor, o que o autor quis dizer. Hoje, nós não tomamos a referência do que o autor quis dizer para definir a qualidade da obra, mas essa compreensão de que o autor não mais é o elemento principal para se proceder a uma chave de leitura da obra, essa é uma compreensão, digamos, contemporânea, inclusive apresentada por um crítico francês, o Roland Barthes, na obra A Morte do Autor. Ele coloca a espécie de alforria, de despreendimento da obra literária, quando o autor entrega a sua produção, a sua ficção ao público. Ele perde totalmente o domínio daquilo que escreveu. Na verdade, muito antes de transmitir ao público, né? Quando ele, de alguma forma, lega ao narrador ou às próprias personagens a capacidade de se desprenderem do ato de criação. O autor ele morre no momento em que a narrativa passa a ter existência, enquanto ficção. Ele conduz os caminhos, mas ele não determina, ele não tem domínio sobre como o leitor irá interpretar os seus textos. O que ele pensa sobre uma obra, claro, enquanto autor, ele poderá apresentar, mas não quer dizer que, por ele ter escrito, a interpretação da obra será delimitada pelo que ele quis dizer. Sim, Lígia? Nada, não sou. Levantar a mão foi engano? Na verdade, eu tinha uma pergunta, mas o senhor respondeu antes de respondi? eu... Qual seria essa pergunta? Divide com Foi os demais. que... Então, quer dizer que não importa o que o autor está falando, importa o que eu estou entendendo daquela obra, certo? Sim, É sim. que, tipo, na minha mente, quando a gente vai fazer uma crítica ou algo assim, eu imaginava que a gente tinha que sempre tentar buscar o que o autor queria dizer de verdade, mas talvez isso no passado, né? Agora não. Sim.
Há, inclusive, por exemplo, posições muito, digamos, controversas, né, dos autores da obra. Nesse caso, a gente pode citar o Nelson Rodrigues, a gente pode citar o Gilberto Freire, a gente pode citar a Raquel de Queiroz, a própria Clarice Lispector, Machado de Assis, que quando os perguntam sobre o porquê de terem feito tal escolha na construção de determinado personagem, ao invés de dizer que não, né, darem a negativa à pergunta de um crítico, eles dizem, não, foi isso mesmo que eu quis fazer, mas não querendo ter feito daquela forma. Né? É uma ironia de quem entende que o processo de interpretação da obra ele é significado pelo leitor e não por quem escreveu, né? Em um certo momento eu tive a possibilidade de conversar com Gilvan Lemos, ainda na época da minha graduação, um escritor pernambucano. E até hoje eu não me esqueço quando eu e as minhas colegas, era um trabalho de grupo, né, de seminário de literatura regional, e a professora de literatura ela tinha o contato desse autor, ele gentilmente, né, nos recebeu na casa dele, e eu e as minhas colegas, os meus colegas, cheios de perguntas, né, cheio de explicações sobre como a gente havia interpretado aquele romance chamado de O Espaço Terrestre, que é uma obra do Gilvan Lemos, e depois de enchê-los de perguntas, de provocações, de leituras complexas, ele só nos olhou e respondeu: vocês viram tudo isso mesmo na minha obra? Como que eu não tinha visto isso antes? Porque exatamente essa é a função, o papel do escritor. Ele escreve, nem mais nem menos, ele escreve. Mas interpretar aquilo que foi escrito, eu posso adiantar até aqueles para que possam interagir conosco, que têm, de alguma forma, um interesse pela escrita, há autores que indicam que, uma vez escrita a obra, eles não têm, digamos, mais a motivação de reler o texto que produziram, né? Eles se despreendem totalmente. O Marco Antônio até colocou aqui, Humberto Eco, no livro Seis Passeios pelo Bosque, ele acha que é esse o nome, né? Desce a paulada no Edgar Allan Poe por ter explicado a própria obra. É isso mesmo, Marco Antônio. Né? Essa é a ideia. Porque o autor não tem a missão de traduzir aquilo que ele quis passar, né, no texto. Melhor deixar para o leitor. O leitor é mais criativo. Do contrário, pense em uma obra como Dom Quixote, do Cervantes, né? Ou uma obra como Macbeth, né? Ou Hamlet, do Shakespeare, não teria a longevidade que possui, né? Não teria se constituído como uma obra clássica, um cânone da literatura universal. Porque se a interpretação dessa obra ficasse fixa, congelada pela leitura do autor, bastaria que no momento da publicação o autor dissesse aquilo que, entre aspas, queria mostrar na obra, que todos os leitores, desde lá, o momento original de publicação da obra até hoje, iriam interpretar esses hoje tidos como clássicos da mesma forma. E a gente não lê os clássicos da forma como eles foram recebidos lá atrás, quando ainda nem eram clássicos. Né? O Shakespeare, inclusive, era tomado à época como uma obra popular. No contexto da crítica literária da época, ele sofreu até uma certa reticência inicial por parte da crítica, porque ele trazia as figuras burlescas e pitorescas, né, do teatro, e isso se colocava como sendo parte de uma caracterização popular, até de uma tradição oral. E vejam, hoje, né, só em ouvir o nome Shakespeare, você já pensa em erudição, em elegância, em sofisticação, algo que no contexto original não havia na interpretação da obra do Shakespeare. Ou seja, a teoria que o Cândido colocou, né, tentou apagar e reconstruir o uso corrente também no que diz respeito ao estilo
da obra, né? A personalidade e a história da obra. Mais alguma coisa? Não? Eu só queria dizer que Romeu e Julieta eu acho bem problemático, é meio ruinzinho. Uhum. Vou te pedir para que, Professor? então, sim, se tu pudesses dividir com os colegas o motivo, né? O que é que tu pensas, o porquê, para não ficar assim, todo mundo pensando por que que a Lígia acha, né, Romeu e Julieta meio ruinzinho. Porque, porque tá me ouvindo? Eu acho que tá Sim, atrasado sim, o meu áudio. tô ouvindo. Oi? Ah, Tô ouvindo. porque a Julieta tem 13 anos, né? Isso é uma coisa de época e da época. E, cara, ele se matou por engano, não foi? E Sim. é ruim, assim, é uma história, não uma história que eu gosto, não. Mas o que eu queria dizer é que eu admiro muito quem consegue enxergar muitas coisas assim ao ler uma obra, sabe? E fazer uma interpretação, uma crítica, porque eu raramente consigo fazer isso. Eu me sinto tipo, sabe essas pessoas leigas que vão, sei lá, nessas exposição de artes e ficam tentando achar coisas ali. Tipo, eu não sou muito boa nisso, não. Mas eu admiro quem consegue. Ah, que bom. É que é uma tragédia, né? Então, tipo, ele se matar É, por engano, tipo, parte é da tragédia. composição, né? Parte da composição. É, né? Mas eu não gosto. Eu entendo aí que esse não gosto da Lígia faça algum sentido, né? E se torne mais evidente quando nós tratarmos da vinculação externa e, por que não, até ética, que buscou, à luz de uma crítica contemporânea, né, tratar de questões, repito, no campo da ética, que hoje são repudiadas pela sociedade contemporânea, né? Talvez tenha alguma Tem vinculação isso. com... Mas a minha raiva também tem do TikTok, desculpa, gente. É porque tem gente que fala. Tipo, fica fazendo comparação. Ah, eu queria metas de casal, alguma coisa assim. E, tipo, eu Uhum. acho que essa pessoa nunca ouviu falar direito dessa história. Porque quem é que quer morrer por engano e quem é que quer casar aos 13 anos, sei lá. Eu Aí eu acho que vou te vem disso devolver com a minha uma, raiva. eu vou te devolver com uma provocação que também já me foi lançada quando eu debatia sobre o Eu Dom vejo no Casmurro, Instagram, eu não tenho sabe? TikTok. Ainda bem que Romeu e Julieta se trata de uma ficção. Ainda bem, né? Talvez na É. ficção, pela caracterização de uma tragédia, se é que a obra de ficção precise fazer sentido, né? Ela faz sentido como o Tiago colocou, né? Pelo fato de ser uma tragédia. Ela tem essa lógica pelo fato de ser uma tragédia. Talvez se nós pudéssemos, né, colocar o Shakespeare na máquina do tempo e dar a ele as condições de compreender a sociedade contemporânea, não sei se, e nem sei, na verdade, se isso seria o que daria à obra um outro viés, uma outra importância, né? Se ele também escolheria uma Julieta com 13 anos de idade, não sei. Sim, Lucas. Eu Lucas acho Leite. que. Não sei se tá novo, está. Eu acho Sim. que, principalmente Romeu e Julieta, a maior crítica na obra das pessoas alencarem todo o romantismo à tragédia. Eu acho que a maior parte das. Maior parte não, acho que uma parte das pessoas tem uma problemática por isso. Aí eu acho que não necessariamente o problema da peça ser considerada tragédia, mas é o fato que tem todo uma questão de romântica por conta disso. Mas ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a Pode Lígia ser. tem essa opinião de que eu acho que muita gente compartilha e tipo, é uma peça merda porque a pessoa morreu por engano e tal.
tem muita gente que ainda considera que... Quer dizer, não vê por esse ângulo e considera, nossa, eles morreram por amor, e tenta focar nesse ponto. É duas visões sobre o mesmo tópico, e nenhuma delas está necessariamente errada, dependendo do viés que você observar. Sim, sim. Quem mais? Acho que a Lígia Eu que ainda acho quer que completar. o Lucas está certo. Eu concordo. Eu acho que esse tipo de história romantizou esses amores assim sofridos, que eu acho, ai, sei lá, eu acho ruim, né? E é isso. Eu não sou muito próxima à literatura. Eu tô olhando, eu acho que eu olho as coisas de uma forma muito superficial, assim, essas histórias. Eu acho que é isso. Não, eu O acho meu que olhar vem do meu olhar. o teu olhar, ele tem um olhar que tem uma acessibilidade que não é para essa construção, digamos, romântica, né? Não é esse romance do Shakespeare, seja talvez uma outra configuração do que é o romântico, porque o romântico também tem construções distintas, não que ficam inertes, né, daquilo que é romântico para o século XIX, para o século XVII, para o século XIV. Acho que é isso. Só um minuto, tá? Agora sim, foi o meu note que estava pedindo aqui carga, estava quase descarregando. Pois bem, algo ainda a comentar a respeito dessa segunda tese? Não? Vamos então às teses seguintes. A terceira indica que a teoria, ou melhor, que há teoria, que existe teoria, quando as premissas do discurso, lembrando que o discurso é o objeto da teoria da literatura, né, que as premissas, as hipóteses que são levantadas sobre determinado discurso a respeito do discurso da literatura não são mais aceitas como evidentes, né, quando são questionadas. E é a partir desse momento em que as premissas desse discurso, né, concebidas pela teoria da literatura, são questionadas, que se constroem outras convenções. Repito, a partir da teoria literária. Essa tese a gente nem precisa expandir tanto, já que demos conta quando apresentamos a distinção entre teoria da literatura e teoria literária. A tese 4, essa é um pouco mais ampla, né, coloca que a teoria da literatura é, pois, moderna. Não tem, digamos, uma tradição ainda consolidada. E no caso, digamos, dessa teoria da literatura, no nosso país, no Brasil, nem se fala, né? A teoria da literatura, temos 4 ou 5 nomes que se colocam no contexto nacional, no contexto brasileiro, como autores de teoria da literatura. O Alfredo Bose, o Antônio Cândido, a Eneida de a Eneida a Eneida esqueci agora. A Eneida de Almeida, né, a Eneida de Moraes da UFMG, a Regina Zilberman no campo da história, da leitura. Enfim, são poucos ainda os que se atrevem nesse exercício de teoria da literatura. A Regina Zilberman, inclusive, se eu estou correto, ela tem uma teoria da literatura. A exemplo do Roberto Acísalo de Souza, né, mas são poucos mesmo. Aí o companheiro nos coloca, tem uma relação com a filosofia da literatura, e vejam que curioso isso. Até pouco tempo, os institutos, a forma como se institucionalizava o estudo de literatura no ensino superior, nas universidades,
vinculava em um mesmo programa, em um mesmo centro, né, os cursos de letras e de filosofia. Não sei como se dá no caso da UFAM, mas hoje, né, a filosofia foi se juntar às ciências humanas, isso até na educação básica, né? E, no caso, letras ficou vinculada, nesse aspecto do ensino superior, aos institutos de comunicação. Então, vejam como essa dinâmica, né, essas associações entre outras áreas também se modificam. Aquele pressuposto filosófico, né, de uma literatura propriamente filosófica e de uma teoria que tinha um viés filosófico, até essa teoria se modificou. Irei sim, Lígia, irei sim. A gente vai concluir, né, esse material do companheiro com a tese 5 e logo na sequência eu vou disponibilizar o slide no sala de aula e se vocês me solicitarem também lá no ambiente do grupo, do WhatsApp. Eu estou procurando aqui porque a professora Soraya acabou de mandar uma mensagem, que é uma novidade, de que o meu e-mail institucional ele foi encaminhado aqui para o e-mail pessoal que eu indiquei. Só que eu estou procurando, já procurei aqui no spam, já procurei na caixa de entrada e até agora nada. Depois eu vou dar um retorno a ela. Tese 5, a última. A teoria da literatura pede que os pressupostos, que as hipóteses dessas afirmações sejam explicitados. E aí, algumas perguntas que são tradicionais de uma pesquisa, de uma reflexão da teoria da literatura. Perguntas tais: o que você chama de literatura? E aí, o estudioso, o teórico da literatura, vai se posicionar e vai indicar aquilo que pensa em sua problematização sobre o que chama de literatura. Quais são os seus critérios de valor? São critérios que, como os românticos mencionavam que o valor de uma obra estaria associado ao traço de nacionalismo, de patriotismo, seria esse o valor de uma obra literária para a teoria da literatura contemporânea? Não sei, né? Tenho minhas dúvidas de que não. Perguntará ele, ou melhor, perguntará ela a teoria aos críticos, pois tudo vai bem entre os leitores que partilham das mesmas normas e que se entendem por meias palavras. Mas se não é o caso, a crítica, a conversação, transforma-se logo em diálogo de surdos. Ninguém entende nada. Não se trata de reconciliar abordagens diferentes, mas de compreender por que elas são diferentes. Não sei se eu digitei errado, acredito que sim, e já peço perdão, né? Isso porque aí deveria estar separado, se foi o corretor, né, que tratou de separar e na verdade deveria estar junto. Mas aqui o companheiro está colocando exatamente essa vis polêmica da teoria da literatura. Ele está indicando que não é interesse da teoria da literatura apaziguar as diversas abordagens, criando uma teoria padrão. Não. Né? O estudioso, o pesquisador, aquele que se propõe ao exercício da teoria da literatura, ele vai ler, ele vai interpretar, ele vai dar conta de mostrar aquilo que defende, ainda que exista ou existam uma, duas, três, quatro, né, inúmeras correntes teóricas que apontem para um outro caminho. Né? O teórico é aquele que não hesita e não teme ser o único a se posicionar daquela forma. Ele julga que mais adiante
né, haverá algum outro estudioso que lhe dará o devido valor. E isso ocorre. Né? E isso ocorre. O José Veríssimo, crítico literário, ele tomava como critério até algo muito curioso só tratar em sua obra, em sua crítica de teoria da literatura a respeito de discursos de obras literárias cujo o autor já não mais estivesse, né, no campo dos vivos. E, claro, é um critério, no mínimo, inusitado, né? Mas era um critério adotado pelo José Veríssimo e que, de alguma forma, né, lhe valeu uma boa relação entre os escritores da época. Né? Talvez por isso ele temesse tratar de algum autor vivo, né? Criar uma inimizade com os autores da obra literária, porque vocês sabem, nenhum autor recebe de bom grado críticas pouco elogiosas à sua produção. Tá? Acho que para o que programamos a ser conduzido no encontro de hoje, seria isso. Só antes de encerrar, tá? Só antecipar aqui, deixa eu encerrar, fechar esse slide, que eu vou de imediato já anexar ao ambiente da sala de aula. Só vou pedir a vocês que aguardem até às 18 horas, que eu prometo fazer o lançamento ainda hoje desse material. Tá? Mas eu queria antecipá-los, mas simplesmente o meu leitor de PDF travou aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir outra vez. Porque os dois textos aos quais eu me refiro, o do Velick, agora eu acho que eu consegui abrir. Compartilhar. Aqui. Olha só. Aqui, ó, são dois pequenos, mas muito pequenos ensaios, tá? O do Velli, que eu tratei de colocar a introdução da teoria da literatura, uma introdução só com duas folhinhas, 85 e 86, e já o que se apresenta como um dos elementos extrínsecos de compreensão trazidos pela reflexão da teoria da literatura, a saber, a relação entre a literatura e a biografia. E para que a gente entenda como se dá essa relação na prática, né, de um fazer que alterna teoria da literatura e teoria literária, eu selecionei, como disse ao começo, deixa eu abrir aqui, o ensaio do Martim Vasques da Cunha, intitulado Uma Poética da Dissimilação, um texto polêmico, né, que faz valer aí a imagem que o companheiro nos apresentou sobre o que seria, de fato, um movimento que valoriza a teoria. O Martim Vasques da Cunha, repito, autor de uma história da literatura intitulada A Poética da Glória, né, de 2015, ele faz um exercício de teoria que tenta enxergar as relações entre o Machado de Assis, o Gregório de Matos e as obras do Machado de Assis e do Gregório de Matos. Então, para que a gente não fique só lendo teoria, e compreenda de que forma se faz a análise desse discurso da obra literária e não da obra literária em si, eu optei por trazer esse ensaio intitulado Uma Poética da Dissimilação, que consta na história da literatura do Martim Vasques da Cunha. Acho que vocês vão gostar. Tenho essa impressão. Tá? Ambos os textos já estão disponíveis no ambiente do Google Sala de Aula, tá? Para leitura, para download. E se vocês quiserem, óbvio, imprimir ou compartilhá-los
no grupo do WhatsApp, também fiquem à vontade, tá? Repito, a professora Soraya, ela até me transmitiu no dia de ontem o espelho da turma, mas eu tratei de, ainda há pouco, registrar a imagem os nomes dos que estão presentes à chamada, tá? Para passar para o espelho da frequência, isso porque ainda não temos acesso ao e-campus. Mas como eu recebi há pouco a notícia de que já teria acesso ao e-mail institucional, eu acredito que o processo avance agora, tá? Acho que é isso. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação que vocês desejem fazer? Acho que não, professor. Obrigada. Não? De nada, Lígia. Desde já desejo uma ótima tarde a todos, né? Já próximo aí do fim de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo. E em havendo qualquer dúvida, qualquer necessidade de contato, não hesitem, tá? Podem colocar no grupo ou no privado, que eu irei responder sempre que possível. Professor, quando é o seu Boa horário de tarde. atendimento mesmo? Eu estou me disponibilizando a atendê-los, tá? De segunda a sexta, tá? Do primeiro horário da tarde que vocês têm, 14 horas, até às 18. Qualquer dia, qualquer hora, nesse período aí, vocês podem me procurar. Tudo certo, obrigado. Tchau. De nada. Boa tarde, Tchau, professor. tchau. Boa tarde. Até semana que Boa vem. tarde, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde.